Jesus. Receba essa vitória em nome de Jesus. Animou? Glória a Deus. Logo a gente canta show da fé aqui. Amém? Pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. João capítulo 4. Deus tem um direcionamento forte para a nossa noite hoje. Começou já falando e vai continuar. Diga glória a Deus. João capítulo 4. Aleluia. Quem tiver dificuldade, peça um da liderança que eles vão estar ali auxiliando e direcionando você. Versículo 28. João capítulo 4, versículo 28. Tem uma palavra poderosa para ministrar sobre a sua vida. E tenha certeza que, assim como toda palavra que sai desse altar, ela não vai voltar vazia. Vai acontecer algo na sua vida. Diga aleluia. Você que trouxe a palavra, coloca a sua mão sobre a palavra do Senhor e oremos. Senhor Deus e meu Pai, apresentamos a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor venha nos instruir, venha falar conosco. Venhamos sedentos, Senhor, por ouvir a Tua voz. E precisamos do Seu direcionamento, Pai. Porque sabemos que se o Senhor falar conosco e se o Senhor anunciar a Tua palavra, nós vamos ser transformados em nome de Jesus. Diga glória a Deus. João capítulo 4, versículo 28. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens: venham, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No versículo 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em quem? Em Jesus, nele, pela palavra da mulher que testificou, que confirmou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe, pediram que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E muito mais creram nele por causa do que, igreja? Por causa do que, igreja? Da sua palavra, por causa da palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Hoje o tema dessa mensagem vai ser o seguinte: o Deus que abre portas. Diga assim comigo: o Deus que abre portas. Você vai entender o objetivo dessa mensagem? Porque para quem conhece, sabe muito bem que é a história de uma mulher. E Deus, levanta a mão para receber. Deus, Ele quer lhe usar para você ser bênção na vida de muitas pessoas. Deus, Ele quer lhe usar para você ser bênção e resposta na vida de muitas pessoas. De forma que através da sua vida, através de você, através de mim e de você, nós, pelo nome do Senhor, nós vamos abrir muitas e muitas portas que se encontravam fechadas. Isso é resposta para muitos aqui. Você procura uma resposta de Deus, um direcionamento de Deus, e Ele lhe dará. Eu vou dar só uma pincelada do que acontece. A Bíblia vai dizer que Jesus decide ir para onde? Para Galileia. Diga Galileia. Jesus tinha uma missão. Jesus tinha um objetivo. Presbítero e missionário Marlene. Ele tinha um objetivo. Como nessa noite, ele tem um objetivo. Ele está visitando essa igreja, está visitando outro ministério ali. Ele está visitando o corpo de Cristo. Ele está visitando. Por que será que Deus visita o seu povo? Por quê? Você consegue imaginar isso? Por que será que Deus visita alguém? Por que será que alguém é atendido por Deus? Porque essa pessoa chamou a atenção de Deus. Diga glória a Deus. Quem acredita que chamou a atenção de Deus, diga amém aqui. Diga amém. Essa amém está muito fraco, vocês jantaram hoje? Quem tem certeza que chamou a atenção de Deus, diga amém. Amém.
fervorosa. O Senhor, Ele atende aquele que busca, aquele que chama, aquele que clama, aquele que pede. Se você pediu, buscou, creu, é as ferramentas necessárias para Deus entregar a vitória para você. Jesus decidiu ir para Galileia, porque era necessário voltar a Galileia. Mas antes, a Bíblia declara e enfatiza no versículo 3 do capítulo 4 de João, que era necessário passar por Samaria. Meu foco não vai ser falar dessa cidade, mas dizer que o Senhor, por causa de uma pessoa, Ele muda o trajeto para alcançar essa pessoa. Por causa de você que buscou, você que creu, Ele muda toda a trajetória do culto para falar com você, para falar comigo, porque Ele não deixa um sequer para trás. Ninguém vai ficar para trás. Mas é dado a escolha para mim e para você, se você quer ou não ficar para trás. Se você quer ou não quer ser ajudado. Se você quer ser ajudado, como durante a oração eu pedi, peça a Deus que você precisa de ajuda. Porque tem gente que tem dificuldade em pedir ajuda. Mas quando você entende a sua situação e você pede ajuda, você é atendido. Mas cabe a você pedir ajuda, porque senão nada acontece. Aquela mulher samaritana, ela precisava entender que ela precisava de ajuda. Só que na situação que ela vivia, no quadro que ela vivia, irmã Josina, ela pensava que não precisava de ajuda, porque ela estava buscando coisas que eram superficiais. Quem já perdeu tempo durante a sua trajetória, que você tentou em uma coisa, e depois de um tempo, você entendeu assim, nossa, eu perdi tempo naquilo. Tipo assim, bateu a cabeça, não é? A gente pensa assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi insistindo naquilo. Quanto tempo eu perdi insistindo naquela teimosia. É ou não é verdade? É aquele momento que Deus nos acorda. É aquele momento que Ele desperta, como despertou o filho pródigo. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 15 que ele caiu em si. Ele cai em si. Ele entende a sua situação. E quando ele entende, mesmo estando em desobediência, mesmo estando em uma situação fracassada, Deus resgata ele e faz ele se levantar de novo. É o que mais Deus quer de você e de mim. Que você reconheça, peça ajuda e Ele te levanta. Ele levanta você dessa situação. Você é renovado pelo poder de Deus. Ele chega a Samaria. Chega à cidade de Sicar. Algumas traduções vão dizer Siquém. E para quem vai estudar e sabe da profundidade da história, vai saber que essa cidade era uma cidade que ali tinha muita gente bêbada. Tinha pessoas que estavam rejeitadas pela sociedade. Era uma cidade que estava passando por luta. Era uma cidade que, se alguém fosse escolher, pensaria 2 vezes antes de ir para Sicar. Mas Jesus foi lá porque ali tinha gente que precisava ouvir a palavra. E ele chega, e a Bíblia vai dizer que chegando a hora sexta, se eu não me engano, quase meio-dia, Jesus chega até aquele local, ele vem até aquela localidade, e lá a Bíblia fala que ele cansado da caminhada, ele pega, tinha um poço, diga poço, tinha um poço, e ele se assenta naquele poço. E um sol escaldante, ele se assenta perto daquele poço, ao lado do poço. E ali ele fica. Enquanto isso, ele mandou seus discípulos ir buscar alimento em uma cidade ali próxima. E ali eles foram. Só estava Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa, levanta a mão para receber. Deus vai separar momentos para Ele ter um particular entre você e eu. Onde não tem, Ele não quer distrações. Ele não quer que ninguém se
intrometa naquilo que Ele quer falar com você. Ele vai criar situações, Ele vai criar desertos, Ele vai criar vales, justamente para você ter tempo para ouvi-lo. Porque já notou, Aparecida, que quando você está num lugar muito barulhento, você não consegue prestar atenção em nada? Já pensou? Está ali o barulho comendo, está ali aquela situação toda, dá aquela falatória, você não consegue se concentrar. Eu, pelo menos, não consigo me concentrar. Por isso que você entra dentro da sala de aula, o que o professor pede? Silêncio, porque ele vai explicar a matéria. Silêncio. Porque assim as pessoas vão se concentrar mais, os alunos vão se concentrar mais. Então Deus, Ele não quer muitas das vezes que você vive em meio ao barulho, mas Ele vai lhe separar do barulho, Ele vai lhe separar para um lugar de retiro, a um lugar particular para Ele falar com você, para você ouvi-lo melhor. E de repente, às vezes está sentado ali do lado do poço, e alguém aponta lá na frente, era uma mulher. Jesus sabia da história dessa mulher. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus sabe da sua história. Olha que conforto. Eu quero lhe dizer nessa noite que Ele não está apático, ou Ele não está desapercebido, ou Ele não está, me perdoe pela palavra, ignorante com respeito à sua situação. Ele é um Deus que sabe o que estamos vivendo, o que estamos enfrentando, e sabe do nosso amanhã. A nossa vida está diante dele. Então você não está sozinho, você não está desapercebido. Aquela mulher vai se aproximando, a Bíblia não vai dizer, mas imagino eu que com certeza ela avista Jesus. E quando ela avista Jesus, ela vê pela vestimenta de Jesus que Jesus era uma pessoa diferente. Ela com certeza pensou assim: esse aí é judeu, esse aí é diferente, esse não é qualquer um. As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar assim: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ali vai alguém que tem um brilho do Espírito Santo. Ali vai alguém que é diferencial onde pisa. Ali vai alguém que quando abre a boca, não abre a boca para falar asneira, mas abre a boca para abençoar. Porque Deus quer me usar para ser bênção na vida de outro. E receba isso: você é bênção sim. Você é bênção sim na vida de muita gente. Você que não pensa, você que não para perceber, mas você é bênção na vida de muita gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele começa a ter um diálogo com aquela mulher. Ele começa a falar com aquela mulher. Ele começa a revelar aquela mulher, porque a palavra de Deus é revelação. Quem gosta de revelação aqui? Eu gosto de revelação. Pode levantar a mão. Você está recebendo uma revelação agora, a palavra de Deus, que é a maior revelação que tem. Deus está lhe revelando. Porque eu não conheço essa história. Eu posso conhecer do que se passa na vida de alguns aqui, mas saber do oculto e escondido, saber o que se passa no mais profundo, eu não vou saber. Quem sabe é Deus pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. A Bíblia é clara. Ele começa a falar com aquela mulher, e aquela mulher começa a teimosia. E ele pede assim: me dá água, mulher. Ela estava com um cântaro, com uma vasilha. Estava com um vaso em suas mãos. Ela foi para aquele poço justamente para buscar água. O poço de Jacó, de Jacó. Foi direto ali porque ela precisava da água. Mas um dia eu disse isso aqui e vou repetir. O que ela buscava era passageiro. Aquilo que ela buscava era temporário. Ela ia beber daquela água e depois ela ia voltar a ter sede. Porém, a água que Deus estava querendo entregar, a palavra que Ele queria revelar para a vida dela, é eterno. E eu quero dizer para você que está aqui, a você que está passando na rua, aquilo que o Senhor tem para a sua vida é eterno, não é passageiro. Para Deus não existe passagem, para Deus existe eternidade. É duradouro. Nada que Deus vai entregar vai ser passageiro, a não ser que nós não sabemos administrar. Aí aquilo vai ser tomado. Mas se sabemos administrar, é certo que ali vai prosperar e vai ter resultado. Porque Deus entrega coisas nas suas mãos. Deus entrega grandes projetos nas suas mãos. Mas cabe a você saber administrar pelo poder de Deus. Ele começa a falar com aquela mulher.
E ele vai falando, como ele está falando com você. Só que por vezes nós falamos, Deus vai falando com a gente, mas o nosso coração é duro e nós não queremos compreender aquilo que Deus está querendo revelar para a gente. E Deus vai anunciando, vai falando, mas se o coração não abrir, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aquela mulher estava com o coração endurecido, ela tinha a opinião dela, ela tinha a forma de cultuar. Você vai observar que aí, nos primeiros versículos ela fala assim: como você me pede água, se os judeus não se dão com os samaritanos. Os samaritanos tinham o credo deles, eles queriam ter o culto deles, eles seguiam a palavra, mas porém eram idólatras, ou seja, estavam em cima do muro. E Deus não trabalha com gente que está em cima do muro. Deus trabalha com gente que tem um objetivo. E você veio nessa noite porque você tem um objetivo. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Se você vai ficar no barco, você vai pular do barco. Tome uma decisão. Deus não se agrada de gente que está em cima do muro. Tome uma decisão. Tome uma decisão. E é tempo de resposta. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus fala, vai falando, Jesus vai falando com ela. Aí até que no versículo 28 ela vai falar aqui, vai dizer claramente que ela deixa o cântaro. Ela deixa o cântaro. Ela deixa a vasilha. A Bíblia não mostra, não declara se ela pegou a água, se ela não pegou. Eu só sei que ela recebeu a palavra e ela deixou o cântaro de lado. O que isso quer dizer? Aquele cântaro representava a necessidade dela, representava coisas que ela buscava temporariamente. E quando ela deixa o cântaro de lado, ela estava dizendo assim: eu já recebi aquele que não deixa nada faltar para a minha vida. Você não entendeu? Quando ela deixa o cântaro de lado, quando ela deixa coisas passageiras de lado, quando ela deixa coisas supérfluas de lado, quando ela deixa a indecisão de lado, quando ela deixa coisas que não vão somar para a vida dela, e ela decide tomar uma decisão, ela é transformada pelo poder de Deus. Ela deixa o cântaro, ela deixa a necessidade de lado, porque Deus estava suprindo a necessidade dela, porque Jesus é a água viva. Ele é aquele que sacia a sua sede, sede de justiça, sede de resposta, precisa de resposta. Deus está lhe sustentando, está lhe dando, está matando a sua sede. Ele representa a água da vida que mata a nossa sede. Ela deixa o cântaro de lado, só que ela, em vez dela ficar ali, eu recebi a palavra, recebi o direcionamento, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não vou querer tomar mais uma decisão. Ela poderia fazer isso, beleza. Mas não, a Bíblia fala que ela deixa o cântaro e ela vai lá na cidade anunciar aquilo que Deus fez na vida dela. Ou seja, levanta a mão para receber. Aquilo que Deus está te entregando não é para ficar somente em você. Não termina só em você. É para gerar vida em outras pessoas também. O seu testemunho, o seu milagre, a resposta que Deus está derramando na sua vida não é somente para você, mas é para alcançar outros também. Pode receber porque é a resposta de Deus. O plano de Deus não termina em você. Você é apenas um canal para alcançar outra vida também. Você é um canal. Um canal de bênção. Aonde você passar, venha ser referência, venha ser servo de Deus, serva de Deus. E você venha transformar vidas. A Bíblia fala que ela chega naquela cidade, Aparecida. Ela chega e fala o que Jesus fez na vida dela. Ela conta. Ela não tinha teologia, não tinha altos cursos. Ela apenas recebeu a palavra e foi compartilhar a palavra. Eu recebi a palavra e estou compartilhando com você, porque eu tenho certeza que a mesma palavra que deu vida para mim vai dar vida para você também. E aonde está esse vale de ossos secos, o Senhor vai voltar a reviver esse vale, vai voltar a reviver a sua vida e haverá mudança de sorte. Ela chega, todo mundo conhecia a história daquela mulher. Era uma mulher que não tinha uma fama boa na cidade. E ela chega e ela começa anunciando. Alguém poderia soprar na mente dela e falar assim: não, você vai falar de Jesus, você vai resolver falar, não, ninguém vai te ouvir, não. Ela vai e fala. E quando ela fala, quando ela abre a boca para
anunciar a palavra de Deus, quando ela abre a boca para dar um testemunho, quando ela abre a boca para ser resposta de Deus, todos começam a crer e falam assim: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecê-lo. Através de você, você vai ser canal de bênção. Por isso que o tema é isso: Deus está abrindo portas e você é uma porta para alguém. O plano de Deus nunca vai terminar em nós. Você sabe isso nessa hora, Priscila. Nunca termina em nós o projeto de Deus. Nós somos apenas um canal. É um canal para a tua família. É resposta para a tua família, para a tua casa. Glória a Deus. Mas o Senhor está mostrando: deixa o cântaro de lado. Porque eu não tenho para você coisas passageiras, eu tenho coisas que são eternas. Glória a Deus. Eu não tenho uma coisa que passa por um tempo, eu quero uma coisa com você que é para a eternidade. É eterno. Tem um texto na Bíblia que eu quero chamar a sua atenção também para ele, que ele falou muito ao meu coração, e há tempos atrás, quando eu estava meditando a palavra do Senhor, ele foi como flecha para mim. Gênesis capítulo 27, quem puder abrir, quem não puder não tem importância. Capítulo 26, perdão, versículo 12, vai dizer assim, Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isso vai reforçar aquilo que eu estou dizendo, que Deus está abrindo portas. E é um ano que Deus abre portas sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É um ano que Deus abre portas para esse ministério. É um ano que Deus vem com resposta para a nossa vida, para a gente criar raiz. Porque isso é profético, tá? É tempo de alargarmos a tenda, é tempo de ampliarmos isso aqui. É tempo de ampliarmos a nossa vida espiritual. É tempo disso. Diga graças a Deus. Gênesis 26, verso 12, vai dizer assim: e semeou, plantou, quem? Isaac. O que ele fez? Semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Eu vou ler de novo para você entender, porque você não está entendendo. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Que terra que você está plantando? Eu vou diminuir o nível da mensagem para você entender, porque às vezes você não vai compreender. Aonde você está investindo a sua vida? Em quem você está investindo a sua vida? Em quem você está investindo a sua espiritualidade? Em quem você está investindo na sua família? O que você tem feito? Porque o reino de Deus, ele é como? Ele é ação. Ação. Plantio. O que nós temos feito para colhermos o resultado que temos buscado? Ontem, no ciclo de oração, foi essa tematização. O que temos feito para colher aquilo que temos buscado? O que temos feito? Aonde temos semeado? Em que terra temos semeado? Às vezes você está semeando em terra que não dá resultado mais. Você está desperdiçando as sementes, as preciosidades que Deus está entregando. Você está desperdiçando um tempo com coisas que não é para gastar mais tempo. O que nós temos investido? A você que está em casa, o que você tem investido? Em quem você tem investido o seu tempo, a sua fé, a sua comunhão? Em que você tem investido? Em coisas que vão acrescentar na sua vida ou te roubar? Porque existem situações aqui nessa noite que você está sendo roubado pela essa situação. Você está sendo tragado, está desgastando. Mas tenha os olhos de Deus para você plantar no lugar certo. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E continuando o texto vai dizer assim, ó. E engrandeceu-se o homem, o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Deus lhe fará bênção onde você pisar. Deus lhe fará bênção. No versículo 17, então Isaac foi-se dali e fez o seu assento, se mudou para o vale de Gerar e habitou lá.
E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Eu vou explicar isso. Quando Isaque estava nessa terra de Gerar, quando Isaque estava naquela cidade, eles tinham poços. Abraão tinha furado, cavado poços para suprir as necessidades do povo e da sua família. Aí o que os inimigos fizeram? O que os filisteus fizeram? Eles tamparam os poços. Eu vou diminuir o nível da mensagem para você entender. Os poços significa recurso. O inimigo tem tampado os seus recursos. O inimigo tem tentado tampar todas as forças que você tem tido por enquanto. O inimigo ele vai tentar de tudo para tentar tampar, destruir com os projetos que Deus tem na sua vida. Era isso que estava acontecendo com aquele povo de Aconês. Estavam tendo seus poços tampados. Não tem mais nada para suprir. Porque sem água, a vida... Não, precisa de água, não precisa? Você consegue viver sem água? Você consegue viver sem comida por um tempo, mas sem água você não consegue viver. Então, quando aqueles poços eram tampados, estava tampando os recursos. O inimigo usa pessoas, usa situações para tampar os seus recursos, para tentar estagnar sua fé, para tentar te matar aos poucos. Mas a Bíblia mostra, através de Isaque, que ele não parou. Ele continuou, ele cavou de novo os poços. Ele levanta a mão para receber. Se tentaram cavar os seus poços, se tentaram destruir os seus poços, se tentaram acabar com as suas forças, continue lutando, porque Deus lhe sustenta novamente. Continua. O inimigo vai tentar de tudo, ele vai se levantar, mas continue perseverando. Continuando, no versículo 19: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, representando Cristo. Olha que analogia forte. E os pastores de Gerar porfiaram, brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa disputa, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram, brigaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não contenderam, porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, que significa espaço aberto. Aquele poço representava: eu estou ampliando, eu estou abrindo portas, eu estou multiplicando. Sabe por que vem a multiplicação? Sabe por que vem o resultado? Sabe por que vem a abertura? Sabe por que vem a resposta de Deus? Porque você não desiste de lutar. Se Isaque tivesse desistido de lutar, ele não ia ver o resultado. Então, se você desistir de lutar, você não vai ver o resultado. Mas ele chama a atenção. Aonde você tem semeado? Em que você tem semeado, tem investido? Se você tem investido como mulher samaritana em Cristo, se você tem investido na palavra de Deus, se você tem acreditado na palavra de Deus, é certo que o Senhor vai mudar a sua sorte. É certo que as portas se abrem. É certo que haverá alargamento, multiplicação, transformação através da palavra de Deus. Mas eu lhe pergunto: o que você vai fazer nessa noite? Põe-se de pé sobre os seus pés. O que você vai fazer? Nós temos a escolha. Mas está diante de nós a liberdade de escolhermos qual o caminho certo. Feche os seus olhos. Meu Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Cada um, sem exceção,
o Senhor mostrou por meio da sua palavra o direcionamento. Mostrou para alguns que às vezes nós temos perdido tempo com algumas coisas que não dão resultado. Mostrou para alguns que é necessário que a gente venha deixar coisas supérfluas, deixar coisas que não somam de lado e começar a ir para as coisas que vão dar resultado. Essa pessoa, meu Pai, por muito tempo, não é de hoje, não é de agora, ela tem se desgastado, você tem se desgastado, mas nós estamos encontrando a fonte de águas vivas. Então eu falo para você, não deixe de marchar, não deixe de lutar, não deixe de cavar poços. Ah, mas estão tampando a minha esperança, estão destruindo a minha esperança. Continua investindo, continua lutando, mas peça a Deus direção para você saber qual é o caminho certo, qual é a escolha certa, para onde você ir, para onde você investir tempo. Saia da indecisão e venha para Cristo. Chega de sermos indecisos e participamos da reunião com Cristo. Entregar o nosso coração, porque Deus vai dar vitória em meio a esse vale. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplaude Jesus bem forte.